Olá a todos, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para trocarmos uma ideia, pensar um pouco sobre a vida, os acontecimentos, sobre o Altíssimo, sobre a criação, sobre quem somos, pensar um pouco. Porque pensando, chegaremos ao pleno conhecimento da verdade e do sentido da vida. Hoje eu trago para vocês, amigos, uma pergunta muito peculiar. E a pergunta para você é o seguinte: para você, Deus é um mito? É uma lenda? Ou é real? Será que para você Deus é real? Será que as suas atitudes, a sua fé está voltada para um Deus que existe de fato? Ou para um ser imaginário que, com o passar do tempo, as pessoas passaram a acreditar? Surgiu uma ideia lá atrás de um Deus invisível e, decorrente disso, ao passar do tempo, esse pensamento passou a ser crido, passou a ser vivido. Então, pessoal, aquela velha pergunta que eu faço a vocês. Vamos pensar um pouco? Vamos lá. Eu tenho aqui dois exemplos que está narrado na Bíblia para a gente tentar assimilar a ideia da veracidade de Deus, da realidade de Deus, como enxergamos isso, ou se realmente para nós ele é apenas uma lenda, ele é apenas uma falácia. O primeiro exemplo que eu trago para a gente pensar é o exemplo dos irmãos de Davi. Os três irmãos mais velhos de Davi serviam ao exército de Israel. E Davi era pastor de ovelhas. Certa ocasião, o povo, o exército de Israel é afrontado pelo exército dos filisteus. Pois bem, e a proposta foi a seguinte: para que a gente não se confronte e morra muita gente, vocês escolhem um guerreiro de vocês, a gente escolhe um guerreiro da gente aqui, isso falou os filisteus, e aí os dois guerreiros vão lutar, e quem vencer leva a outra nação como escravo. Pois bem, o exército de Israel a princípio aceitou, porque eles sabiam que Saul, o rei Saul, era um exímio lutador. Pois bem, isso até eles descobrirem quem era o representante dos filisteus. E ao se depararem com aquele gigante, armado até os dentes, Saul deu para trás. Não só Saul, todo o exército de Israel parou. Não quiseram enfrentar Golias. Só que o triste dessa história, meus amigos, é que Golias afrontava o Deus de Israel todo o dia. Perguntava se eles não acreditavam no Deus deles, se o Deus deles era fraco igual a eles, se não existia Deus em Israel. E era uma afronta diária por vários dias. Isso até chegar Davi, para trazer mantimento para os irmãos. Até então não sabia o que estava passando. E quando Davi se depara com aquela cena horrível de um homem, afrontar todo o exército do suposto Deus de Israel. Davi fica indignado, Davi começa a procurar saber o que é que está acontecendo. O irmão mais velho de Davi critica Davi porque ele diz que está se metendo onde não cabe, que ele não serve ao exército, que ele é incapaz de tomar alguma decisão, que ele é fraco, que ele não pode vencer Golias. E Davi é levado à presença de Saul. E aí está a diferença, meus amigos e irmãos.
de quem tem Deus como lenda e de quem tem Deus como real, como criador, sentido da nossa vida. Para Davi, Deus era real, o Altíssimo. Estou falando Deus para que fique melhor que vocês assimilarem, tá bem? E aí, Davi usa aquela célebre frase: quem é esse incircunciso ou estrangeiro que está afrontando o exército do Deus Altíssimo? Então, todo o exército que se dizia exército do Altíssimo, na hora de pôr a sua confiança no Altíssimo, eles deram para trás, porque eles só acreditavam numa lenda. Eles só acreditavam em falácias, que é bonito dizer isso. Ah, Deus é bom, o Altíssimo é bom, oh, glória a Deus, graças a Deus. Mas na hora do vamos ver, de pôr toda a confiança, como Davi escreveu lá na frente nos Salmos, nele eu ponho toda a minha confiança. Aí nós vamos ver qual a diferença. O outro exemplo, meus amigos, é sobre Eliseu. Eliseu e Geazi, o seu companheiro, o seu pajem, o seu auxiliar. Certa manhã, aquele clima de guerra, vem, vai, mas não vai, e o exército vem, o exército vai, e aquele perigo, aquele medo. Certo dia, o jovem sai à porta da cidade, Geazi sai, e Geazi olha para as montanhas e vê que a cidade está cercada por exército inimigo. Ele treme na base, ele fica preocupado, ele chama Eliseu e diz: Eliseu, acabou. Porque o exército está aí cercando a cidade, nós vamos morrer. Acabou. Esse é o pensamento de quem acredita no Altíssimo só como lenda, como conversa fiada, como qualquer outro Deus. Esse é o pensamento da maioria dos cristãos hoje. Eles falam no Altíssimo, eles cantam para o Altíssimo, eles rezam, eles oram para o Altíssimo, mas eles não acreditam no Altíssimo. Não acreditam que o Altíssimo está ao seu lado, olhando tudo que ele faz, ouvindo o que eles falam. Não. Eles não agem como se o Altíssimo fosse de verdade. E aí Eliseu chega, olha para o rapaz, acredito eu, com aquele desapontamento, diz assim: o que é que se passa? Ah, o exército aí, Eliseu. E vão invadir a cidade, nós vamos morrer. Eliseu olha e faz um grito no seu coração. Faz ao Altíssimo: abre os olhos desse moço para que eles vejam. E os olhos espirituais, os olhos da fé de Geazi, que andava há muitos anos já com Eliseu, mas não conhecia o Altíssimo, só de ouvir falar, só de presenciar acontecendo com outro, Eliseu fazendo os milagres, mas ele não teve experiência, ele não acreditava, ele só ouviu falar, só ouvia com os outros. Isso é lenda. Até que aconteceu com ele. E aí a palavra fala que os olhos daquele rapaz foram abertos de verdade para a realidade da vida, não para a ilusão da vida, para a realidade da vida. E aí ele vê que por trás do exército inimigo havia um exército muito maior, de seres espirituais, de proteção real, e que nada iria acontecer porque o Altíssimo estava naquele lugar. Depois desses dois exemplos, meus irmãos, dos irmãos de Davi, de Geazi, e de Davi e de Eliseu, nós temos aqui duas classes de pessoas que se dizem que andam com o Altíssimo. Os que ouviram falar, os que acham que conhecem, os que se desesperam quando chega a dificuldade,
os que se lamentam por estar na posição que está, os que não entendem a realidade da vida, os que não sabem o lado espiritual, como funciona, o que são de verdade. E existem os outros, o outro lado, o Davi, o Eliseu, que sabe de verdade o que acontece, que sabe quem são de fato, que sabe quem é o Altíssimo de fato. Eu me deparo muitas vezes com a maioria dos cristãos dizendo: um dia veremos a Deus. Não veremos a Deus, meus irmãos, está na palavra. Deus habita em luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. O próprio Salvador falou isso. Ninguém conhece o Pai senão o Filho que veio da direita do Pai. Não se iludam, meus irmãos. Vamos pensar na palavra, vamos pesquisar a palavra. Nós somos seres espirituais, somos criados por Deus para habitar nessa terra. Iremos herdar a terra será refeita, será limpa, tirará tudo que não presta nessa terra e será dada aos filhos, porque aqui é o reino de Deus. Está na palavra. E o seu Cristo reinará para sempre. Então, meus irmãos, se você está do lado dos que agem como se Deus fosse uma lenda, só de ouvir falar, só de acreditar por acreditar, mas ainda não teve os seus olhos abertos para enxergar, porque Davi enfrentou o gigante com a força de Deus, com a fé que ele tem em Deus, porque ele foi para cima do gigante, como ele próprio falou: eu vou a ti em nome do Altíssimo. Não foi em nome de Davi, que Davi era um pequenininho, mas ele foi com a força do Altíssimo. Tenha dentro de você, meu irmão, a força do Altíssimo. E a tua vida vai mudar totalmente. A tua visão do mundo vai mudar totalmente. E você vai viver mais feliz, porque a esperança em você traz a felicidade. Tenha fé em Deus. O Altíssimo tem grandes coisas para nos revelar. E geralmente tudo isso sai aqui, ó, da minha cachola.